Boa noite, paz seja convosco. Estamos mais uma aula de dons e ministérios. Agora falando sobre os dons espirituais, a parte 2. Parte 1 nós vimos sobre alguns dons específicos, né? Que nós falamos um pouquinho a respeito da finalidade dos dons, da natureza dos dons espirituais, a origem deles, né, que vem do Espírito Santo, né? A palavra já diz. Agora nós vamos falar especificamente agora sobre os dons, né? Porque aqui a gente viu aqui os dons de revelação, né, que são os dons da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, são as categorias dos dons espirituais. Vimos também a segunda categoria, dons espirituais, dons de poder, dom de fé, dom de curar, dom de operação de milagres, dom de maravilhas, né? Que esse dom inclui a expulsão de demônios, sinais de prodígio na natureza. E também a terceira categoria de dons, que são os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vamos agora aprender um pouquinho sobre cada um deles, agora numa outra perspectiva, numa outra visão. Amém? Mas dentro, uma continuação daquilo que nós já estávamos estudando e falando, né, antes. Começa assim. Dons espirituais, parte 2, capítulo 5 do nosso livro. Aqui tem algumas situações que os dons espirituais podem se manifestar. Está aqui, na vida normal da igreja local, onde a necessidade de uma sábia direção, são lugares onde que o dom de palavra de sabedoria, né? O dom de ciência, o dom de conhecimento, ou o dom também de discernimento de espírito pode se manifestar. Por quê? Pode ser útil à igreja. Amém? Então, às vezes, a sabedoria, esses dons de palavra de sabedoria pode ser usado também nos conselhos acertados aos pais, aos filhos. Pode também se manifestar em momentos críticos da vida pessoal, familiar, ou na obra do Senhor, do governo da igreja, em conselhos na direção da igreja, na defesa eficiente da causa de Cristo, habilidade espiritual no trato com as pessoas incrédulas, Colossenses 4:5, ou também nas áreas da vida em que precisamos de direção sábia para tomar decisões. Esse é o dom de sabedoria. Ele pode se manifestar em todas essas situações. Amém? E esse dom, sabedoria, ele é muito importante, porque tem situações na nossa vida em que talvez seja fácil para muitos de nós agir, vamos dizer assim. Mas também é muito fácil para cada um de nós errar por agir errado. Estranho, né? Mas para você entender, há momentos nas nossas vidas em que nós necessitamos da sabedoria que vem do alto. Que ela é boa, que ela é agradável, que ela é divina, não terrena, que ela vem do Senhor para que nós possamos resolver ou ter uma direção em tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Pesquisando aqui Colossenses 4:5, irmãos. Espera um instante aí. Colossenses 4, versículo 5. Olha que maravilha. Olha, na nova versão internacional. Ao dom de sabedoria, como ele é importante. Sejam sábios no procedimento, para que com os de fora aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder como responder a cada um. Então, o dom de sabedoria, irmãos, ele é muito importante para nós. Porque nós sabemos que talvez a forma de falar talvez se torne agressiva. Quando você fala, talvez, da forma como você está acostumado a falar. Mas o dom de sabedoria, ele vem nos ensinar a como falar,
a como nos comportar, a como reagir. Porque tem situações, irmãos, que são provocações do inimigo para nossas vidas. A gente sabe muito bem que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra potestades que estão lá em cima, que estão tentando atrapalhar a tua bênção ou a minha bênção. Então, quando a gente pede nossa sabedoria para Deus, Ele nos dá sabedoria para agir, Ele faz com que nós tenhamos a atitude certa diante da situação. Não é bom você ver que Deus te dá sabedoria para você reagir a uma situação, talvez, que muitos achariam assim, mas a situação, ela é complicada demais. Como você vai resolver isso? Aí você vê que Deus, Ele te dá uma condição de resolver. Na tua família, na tua igreja, no teu trabalho. O dom de sabedoria que Deus nos dá, ele é muito importante para nossas vidas e também para a gente evangelizar também as pessoas. A gente sabe que para evangelizar alguém, muitas vezes você não pode falar da forma quando a gente está acostumado a falar. Você tem que ter sabedoria no falar. E Deus nos dá essa sabedoria. Se falta sabedoria, peça a Deus que a dá sem lançar em rosto. Ou seja, a sabedoria que Deus te der, Ele não vai te tomar mais. Ele não vai falar assim, lembra aquele dia que te deu o dom de sabedoria e você usou ele para alguma coisa? Só que muitas das vezes, irmãos, ele vai se manifestar em situações. Não é que você vai ser sábio 100% todos os dias. Embora seja desejável que fosse assim. Mas em situações em que nós permitimos que o Espírito Santo de Deus use a tua boca para falar aquilo que Ele quer falar. Ou seja, tem momentos que a nossa sabedoria, mesmo tendo sabedoria de Deus, nós agimos muitas vezes com a nossa carne. Aí faz com que essa forma de agir nos atrapalhe. O dom de uma palavra de sabedoria não é o recebimento total de sabedoria total de Deus, mas de uma palavra para uma determinada situação, e também não é a sabedoria humana santificada, mas a manifestação da sabedoria sobrenatural dada pelo Espírito Santo. Um exemplo. Lembra lá daquela história de Salomão, que chegam duas mulheres, que elas estavam disputando uma criança, e naquela disputa daquela criança, o rei propôs que se dividisse a criança ao meio e desse metade para cada uma. Lembra dessa história? O rei Salomão? O que Salomão fez? Não, então eu vou dividir a criança para cada uma e vocês ficam, cada um fica metade, já que vocês não entram no acordo. Né? Só que Salomão sabia, o rei Salomão sabia quem era a verdadeira mãe. E sabia que daquela forma Deus ia manifestar a verdadeira mãe. E ela se manifestou sim. Porque a mãe, a que não era mãe, disse, não, então corta no meio, então divide para nós duas. Mas a que era mãe, ela disse, olha, eu prefiro que ela fique com meu filho do que eu vê-lo morto. E mesmo que ela falou isso, Salomão viu quem era a mãe verdadeira. E deu àquela criança a mãe verdadeira. Foi um exemplo de sabedoria de Deus. Né? É um dos exemplos. Vamos se prolongar muito para não ter muita... Ficar só nesse dom. Nós temos mais dons a ser discutidos. Mas para você entender. Amém? Então, sabedoria é um momento que o rei Salomão, o rei mais sábio que existiu por sobre essa terra, fez e nos deu um exemplo da sabedoria que vem do alto. Outro dom também é o dom de palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecer, a não ser por intervenção e revelação do Espírito Santo. A fonte da palavra de conhecimento é a onisciência de Deus. Errado dizer o dom de conhecimento, pois não poderíamos
receber teu conhecimento de Deus. Da mesma forma, né? O dom de conhecimento é um dom de conhecimento daquela situação. Como dom de sabedoria, para aquela situação. Amém? Ou seja, você tem conhecimento de uma coisa, uma revelação que Deus te faz, de um determinado caso, de uma determinada coisa, e aquele dom de conhecimento faz com que você abra os seus olhos para uma situação. Amém? Então, eles andam juntos, tá vendo? Por quê? Antes de você falar, você tem primeiro que conhecer a situação. Então, Deus, primeiro, ele vai fazer com que você conheça a situação, para você dar umas palavras de sabedoria dentro daquela situação. Ou ele vai fazer que você dê uma palavra de sabedoria sem ter conhecimento daquilo que você falou. Entende? Como assim? Tipo, vocês já viram falar muitas das vezes que você vai em algum lugar e você está muito aflito, de repente alguém fala uma palavra para você, aquela palavra entra como luva para o seu coração, e aqui você estava discutindo sobre outro assunto totalmente diferente, mas aquele problema estava no seu coração. Aquela pessoa é usada por Deus, a sabedoria de Deus, para te falar algo que vem de Deus. Ou às vezes você tem conhecimento de uma certa situação, às vezes alguém te pergunta, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que é assim? Te dá a palavra de conhecimento, ou seja, Deus revela a você o que está acontecendo, e através disso também dá uma palavra de sabedoria para que você possa falar àquela pessoa. Então o dom de conhecimento não é a palavra certa de se falar. É certo de se falar uma palavra de conhecimento. Mas vou saber que esse dom emana como uma centelha de tesouro, sabedoria da ciência de Deus. Ou seja, a Bíblia já diz o seguinte, que o homem nunca chegará ao pleno conhecimento da verdade. Não porque Deus não queira que nós cheguemos. Ou talvez Deus colocou um limite nisso. Pensa para você ver. Já pensou se você que soubesse tudo que Deus sabe? Lembra de Satanás, de Lúcifer? O que ele queria ser? Igual a Deus, não é? Então ele queria saber as mesmas coisas que Deus sabia. Qual que foi o erro de Adão e Eva no Jardim do Éden? Quando Deus fala para eles, olha, não comam da fruta que está no meio do Jardim do Éden. Ela é a fruta do conhecimento. O conhecimento que é do bem e do mal. O que Satanás usou para enganar? Justamente isso. Olha, se você comer dessa fruta, você será e terá conhecimento igual ao de Deus. Aconteceu isso, irmãos? Adão teve conhecimento de Deus? Não. Deus ele já conhecia, porque Deus andava com ele no jardim. Ele conheceu o mal. E quando ele conheceu o mal, ele conheceu também todas as consequências do mal. Ou seja, ele começou o quê? A ter que trabalhar naquela época, não foi? Da tua mão comerás. Não é? Você terá que trabalhar agora. Às vezes a gente fica, as pessoas falam assim com a gente, mas quem inventou o trabalho? Porque tem gente, irmãos, que não gosta muito de trabalhar não. Nós sabemos disso, né? Tá lá em Adão. Quem inventou o trabalho foi Deus. O trabalho foi dado por Deus ao homem. Porque Adão só ajuda porque ele estava ocioso. Ou seja, ele estava sem ocupação. E o trabalho, a palavra diz que ele dignifica o homem. A palavra dignifica a nós. Nós temos que trabalhar. Não só por causa do dinheiro, mas também porque o trabalho nos torna úteis. Deus não gosta de preguiçoso que não trabalha. Deus gosta daquele que trabalha muito. Aquele que trabalha muito é disposto. Ele não tem preguiça. Nem para trabalhar, nem para fazer a obra de Deus. Então, quando ele trabalha... Agora nós estamos em outro assunto completamente diferente, fora do palavra de conhecimento, né? Deus usa mais aquela pessoa. Porque ele tem um coração disponível muitas das vezes para a obra de Deus. Mas voltando à apostila, amém? Diz assim, note que o dom de conhecimento, né? A palavra de conhecimento, traz uma palavra de conhecimento de situações e atitudes para a igreja para edificar
consolar e motivar, ou seja, exortar. Deus não pretende humilhar ninguém ou expor a vida de uma pessoa em público. Tal comportamento é totalmente contrário à natureza do Espírito Santo. Penso que quando algo dessa natureza ocorre, se há de fato uma manifestação legítima do dom, tal manifestação representa a última maneira de Deus poder levar tal pessoa ou igreja mais próxima a Cristo. E para tal situação, certamente, ele já havia tomado todas as providências e usado por todos os meios de alerta, persuasão e convencimento, não sendo bem sucedido devido à natureza do coração ou à dureza do coração humano ou da igreja. Ou seja, muitas vezes Deus nos mostra de várias maneiras. Lembra lá do Hebreus 1:1, diz assim: havendo Deus falar através dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, aprova Deus falar através do seu Filho, Cristo Jesus, sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Ou seja, Deus vem para usar ferramentas, muitas ferramentas, antes de, talvez, derramar algum dom. Porque ele só faz isso quanto é útil ao ministério. Perdão, mas deixa eu espirrar. Ou seja, ele só faz isso quando aprove a ele a edificação da igreja ou de uma pessoa. Natureza do dom da palavra de conhecimento. Não podemos confundir o conhecimento natural adquirido por aprendizado com o brilhantismo como conhecimento santificado na manifestação desse dom. Estamos tratando de uma obra direta do Espírito Santo que atua através da revelação de algo jamais pensado ou estudado. É um conhecimento recebido, passivo, não buscado, onde Deus revela algo à mente do seu vaso e fica registrado em seu espírito. É um conhecimento pessoal e particular que Deus dá àquela pessoa. Ou seja, é um conhecimento que não buscado. Como assim? A gente às vezes a gente busca sabedoria, né? Deus me dá sabedoria. Mas o conhecimento de algo não tem como você buscar, porque tem nenhum livro que vai te ensinar isso. Você pode ler a palavra de Deus, pode ler a Bíblia, pode ler o livro, né? 11 ministérios aqui para você buscar. Mas Deus só derrama o dom dele na vida de alguém quando ele quer e com fim e propósito que vai edificar. Ou seja, às vezes o dom de conhecimento é um conhecimento apenas para aquela pessoa. Talvez não é nem para ela falar. É só Deus estar mostrando para ela o que é a situação, o que é que está acontecendo, para que ela possa orar muitas das vezes, ou para que ela possa muitas vezes também falar. Mas nem sempre falar. A gente sabe, irmãos, que nós somos seres curiosos, né? E quando a gente tem curiosidade de alguma coisa, a gente vai procurar estudar aquilo que nós temos curiosidade. Amém? Ou seja, você começa a buscar, você começa a buscar conhecimento daquilo, você começa a buscar para que você possa talvez saber algo que alguém não saiba. Estranho, né? Tem pessoas, irmãos, que buscam conhecimento só para falar que é melhor que as outras. O resumo é esse. Mas o conhecimento de Deus não te faz melhor que ninguém. Ele te faz mais responsável daquilo que Deus está te falando. Ou seja, quanto mais você sabe do reino de Deus, mais responsável você se torna. Mais responsável você se torna e mais responsável você tem que ser. Porque a coisa é de Deus, não é sua. Conhecimento humano que nós temos, tem pessoas muito inteligentes, irmãos.
Pessoas que você conversa com elas, sei lá, um assunto, ela sabe falar tudo aquilo que você está conversando e sabe ainda com propriedade. Ou seja, ele sabe porque ele vive aquilo e talvez muitas vezes também é porque ele já estudou sobre aquilo. Conhecimento humano. Você tem muito conhecimento humano. Você tem muita experiência de vida. Muita experiência na igreja que você está, na profissão que você exerce. Mas esse conhecimento não te torna melhor do que ninguém. Te torna mais responsável. Ou seja, quanto mais você sabe, mais você será cobrado. Então ter conhecimento é ter responsabilidade daquilo que você tem. Ou seja, guarda o que tens. Dedique-se. Seja um bom profissional. Seja um bom cristão. E seja também um bom mensageiro da mensagem de Deus. Ou seja, o conhecimento dele veio agregar à tua vida, não para a tua glória, mas para a glória dele. E é tão bom, irmãos, pensa você quando Deus te dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, para que você possa falar das maravilhas do Senhor. Então, irmãos, quando você fala a palavra sabedoria, estamos vendo uma grande diferença entre as duas aqui, ó. A diferença e a ligação entre sabedoria e ciência. Segundo Perman, que é o nome do autor aqui, ciência é o conhecimento profundo ou a compreensão das coisas divinas. E sabedoria é o conhecimento prático, manifestado em ação. Há uma diferença entre as duas palavras, ou seja, a ciência, o conhecimento, é a compreensão de fatos que estão na mente de Deus. São revelados por Ele. Pois sem essa revelação, o homem por si só não poderia saber. Esse conceito justifica o dom de uma palavra de ciência ou palavra de conhecimento, como usualmente é denominado esse dom. E a palavra de sabedoria é a direção para usar o conhecimento recebido da parte de Deus por revelação espiritual. Geralmente, ambas se manifestam juntas e estão interdependentes, ou seja, uma depende da outra, estão intimamente ligadas. Uma requer a outra. De certa forma, é difícil às vezes saber exatamente onde termina uma e começa a outra. São dons especiais e desejáveis nas batalhas espirituais que a igreja e um cristão enfrentam na sua caminhada nessa terra. Amém? Ou seja, os dois vão dar juntos. Mas essa direção, a forma, o jeito, quem governa é o Espírito Santo, não somos nós. Nós somos o quê? Instrumento nas mãos de Deus. Então ele tem liberdade, ele tem que ter liberdade de agir na tua vida, agir na minha vida, da forma como ele quer, e nós obedecemos da forma como ele está dizendo. Entenderam? Amém? Ou seja, se falta sabedoria, peça a Deus. Se falta conhecimento, quando você pedir a sabedoria a Deus, ele vai te dar também o conhecimento de Deus. Mas sabedoria e conhecimento para quê? Para que o reino dele seja exaltado. Entende, irmãos? Às vezes o profeta, talvez a pessoa aqui que vai ter esse dom aqui de conhecimento e de sabedoria mais aflorado, muito responsável por aquilo que ele diz. Isso que tem que ter cuidado com o que diz. Você está falando da parte de Deus, não da tua parte. Da nossa parte ele sabe falar muito bem, mas da parte de Deus quem sabe falar é Ele. E Ele vai te derramar sobre a sua vida. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou palavra de ciência.
Mas não se preocupe em buscar esses dons. Sabedoria peça a Deus, que Ele a dá sem lançar em rosto. Mas o conhecimento, Ele vai derramar na tua vida para de maneira que for necessário aquele conhecimento. Ou seja necessário em algum caso, dentro da igreja, ou numa situação de algum irmão, ou na situação da sua própria vida. Ele vai te dar o conhecimento de algo, sabedoria para resolver algo. Em nome de Jesus. Dom da fé. É o dom básico, né, irmãos? Para a operação de todos os dons do Espírito Santo. Ou seja, não há operação do Espírito Santo sem que haja fé. Defino o dom da fé como equipamento espiritual e sobrenatural do cristão quando manifesto como dom, para que lhe conceder o poder de confiar em Deus nas ocasiões em que só um milagre glorioso poderia alterar a situação. Confiar quando tudo está aparentemente perdido, confiar quando não há a mínima esperança de solução, trata-se de uma qualidade especial da fé, chamada para alguns teólogos de fé dos milagres. É a fé que libera o poder de Deus. A fé para o impossível acontecer. Como que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra dos heróis da fé? Em Hebreus 11? Pela fé, Noé construiu uma arca sem nunca ter chovido. Pela fé, Abraão saiu da sua terra para uma terra que manava leite e mel, uma terra que o Senhor te mostraria, sem conhecer aquela terra. Ou seja, pela fé. E a fé é saber que Deus está no controle de tudo. Mas nem tudo Deus quer que nós façamos. Como assim? Está falando aqui, ó. Situações que tudo praticamente está perdido. Ou seja, confiar na situação. É fé. Não adianta, irmãos, eu falar assim, eu tenho fé. Lembra da tentação de Jesus? O que o diabo falou com ele? Precipite-te aqui do pináculo do templo e os anjos vão te pegar. Você não é filho de Deus? O que Jesus disse a ele? Não terá o Senhor teu Deus. Por quê? Porque não é porque Jesus tinha fé que isso podia acontecer, que ele ia tentar Deus por causa disso. Ou seja, a nossa fé precisa ser exercida no momento certo. No momento em que realmente só existe a fé, é a nossa única escolha. E a fé, irmãos, ela se divide em fé natural e fé espiritual. Para você entender. Já viu pessoas que falam assim com você, olha, eu tenho uma fé. Meu Deus, que fé que eu tenho. Ele tem uma fé natural, muitas das vezes. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Às vezes até você fala isso, às vezes. A fé nossa vai realmente ser provada. Realmente ser um momento em que você vai entender o que é fé, quando você permitir. E quando acontecer com você um momento que você vai precisar exercer a sua fé sobrenaturalmente. Porque fé é uma coisa seguinte. Você tem fé. Amanhã você vai acordar, não tem? Isso é fé. É uma certeza. Que amanhã você irá acordar. Mas se alguém te falasse que amanhã você não iria acordar. Exemplo, tá, irmãos? Você iria falar o seguinte, eu vou sim, eu não vou morrer. Porque você tem fé, não a fé sobrenatural, mas a fé natural. Agora eu falo assim, olha, sabe? Isso que você está querendo, isso que você está querendo que aconteça na tua vida, é impossível. Nunca
A sua família vai se converter. Pedido em nome de Jesus, irmãos. Nunca isso vai acontecer. Porque é impossível. Não existe como. Aí na festa sobrenatural diz assim, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor sobrenaturalmente. Quer dizer, que você acredita em um milagre que aos olhos humanos é impossível de acontecer. Mas você crê? Não crendo, falando que você crê. Você crê sabendo que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, Deus irá operar a teu favor. E aquela situação, aquela enfermidade, a conversão da tua família irá acontecer. Porque você crê no Deus do impossível. Entendeu a diferença? Situação, você tem fé que você vai acordar amanhã. Outra situação, você crê em algo que aos olhos de qualquer pessoa que você conhece é impossível de acontecer. Essa é a fé sobrenatural. Um exemplo meio pequeno para você entender um pouco. Espero que você tenha entendido a respeito disso. Qualquer coisa depois me pergunte. Amém? O dom da fé é uma convicção inabalável em nosso interior que nos faz declarar que o Senhor triunfará sobre toda a dificuldade, doença, problema, etc. É uma certeza concreta que vem do Espírito do Santo ao Espírito do servo de Deus. Quando esse dom está em operação, não há lugar para dúvida. Está vendo o que eu estava falando com vocês? Que está sendo movido por esse dom, não se deixe levar pelo que se vê no mundo visível. Por exemplo, quando está diante de um paciente em estado terminal, o Espírito Santo move o dom da fé e a convicção de que a pessoa não irá falecer. Antes, haverá uma reversão total do quadro. Tem que ter fé, não tem? Se a pessoa vê uma pessoa em estado terminal, condenada pelos médicos, tem só mais um mês de vida, mais 3 meses de vida, mais 6 meses de vida, mais 1 ano de vida, e você fala assim, não. O Espírito Santo de Deus, não você, te dá uma convicção de que aquela situação é reversível. Esse é o dom de fé. Dom de curar. Falando um pouquinho mais de fé. Pera um minuto aqui. O dom da fé te dá autoridade para agir sobrenaturalmente. Não se pode confundir fé com imprudência. Distingua muito bem entre a manifestação do Espírito para o dom da fé e a emoção ou impulso humano. Outra coisa, a fé ela é racional. Por quê? Não é porque você vê aquela situação e fala que você tem um impulso. Deus me falou aqui agora que você vai ser curado. Não é um impulso. Porque a fé é você ter a certeza daquela situação é impossível de ser realizada. É impossível de a pessoa ser curada. Mas você tem fé que mesmo sendo impossível, Deus irá agir em favor daquela pessoa. Ou seja, a fé ela é consciente. Não é que você fala assim, isso é de enfermidade, não é nada. Às vezes é um parente seu, às vezes é alguém que você conhece, alguém que você gosta. Não, irmãos, a enfermidade é aquela enfermidade mesmo. Só que você acredita que Deus pode reverter aquele quadro. Isso é ter fé. Você não vê sinais. Você vê o agir de Deus sobre aquela vida. É diferente. Amém? Dons de curar. Define os dons de curar como milagrosa manifestação do Espírito Santo para a cura de todas as doenças humanas, sejam físicas, emocionais ou mentais, orgânicas ou neuróticas, sem intervenção e ajuda médica ou da ciência.
A Escritura nos afirma que nada é impossível para Deus. Os dons de curar são para libertar os enfermos, destruir as obras do diabo no corpo humano. A pessoa enferma, ministrada por um servo de Deus movido pelo dom de curar, tem que ser ensinada e lembrada que a enfermidade não é sua. Já foi levada por Cristo na cruz. Isaías 53:5. Ele levou sobre nossas enfermidades, o castigo de seu pai estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Amém? Essa convicção que a pessoa enferma tem que saber. Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Por isso, ela pode tomar posse da cura, crendo e declarando sua vitória em nome de Jesus. Amém? São condições para que a cura aconteça. A natureza dos dons de curar. Os dons de curar estão ligados à vontade do Senhor e atuam através do propósito, se somando à fé de quem ministra e à fé de quem recebe a oração para a cura. Menciono isso porque esse dom não significa que uma pessoa, por mais cheia de fé e até obedecendo a palavra, ao impor as mãos sobre o enfermo para a cura, tem a capacidade de curar quando e como quiser. Esse dom opera quando há a transmissão de poder do Espírito Santo para tal. Uma pessoa enferma não pode nem deve depender somente de quem é usado pelo Espírito com os dons de curar para receber oração. Todos os cristãos estão dotados de poder para orar pelos enfermos e exercer a fé. Marcos 16, 17, 18. Em meu nome, curarão enfermos e expulsarão demônios. Então, pelo nome de Jesus, que tem todo o poder, todo cristão, eu, você, aquela pessoa que você conhece, está dentro da igreja, talvez você fale assim, essa pessoa não tem, talvez, capacidade para isso. Se Deus quiser usar aquela pessoa, Ele vai usar aquela pessoa e a pessoa vai ser curada. Todo isso está sobre todos nós. Não sobre um ou outro. Sobre todos nós. A oração feita com fé curará o doente. Amém? Feita com fé. Mas tem que haver também ação do Espírito Santo para que aconteça. Tosse, irmãos. Desculpa. Estou sem água aqui perto. Ou seja, o Espírito Santo tem que querer. Não é só você querer. Ele tem que querer contextualizar, ou seja, confirmar a tua oração. Por isso que quando você ora para o enfermo, você deve entender que quem vai curar aquela pessoa não é a sua oração. É o Espírito Santo de Deus que está usando você para isso. E tenha, não orgulho, tem responsabilidade. Porque Deus está usando você para que as pessoas, outras pessoas que estão enfermas sejam curadas. O dom de operação de milagres. Define o milagre como sendo a intervenção sobrenatural, um ato sobrenatural operando contrariamente à natureza e suas funções, agindo independentemente de leis e sistemas, suspendendo temporariamente a ordem habitual das coisas. É o ato soberano do Espírito Santo. Milagres. Quantos você já viu? Você já viu o Mar Vermelho se abrir? Eu não vi. Mas eu acredito que o milagre aconteceu. Mas quantos milagres você já viu na tua vida? Na vida de alguém que você conhece. Na vida do teu pastor, na vida da tua igreja, na vida de alguém talvez que nem seja crente ou não seja evangélico. Quantos milagres você já viu? Agora você sabe um milagre que eu acho que um milagre que já começa? É quando a gente pensa num embrião que nós éramos. E nos tornamos, crescemos na barriga de nossas mães, nascemos, crescemos, nos tornamos quem somos, do tamanho que somos.
Pensa você, isso é um milagre, não é? É o milagre da vida. Um dos milagres mais bonitos que existem. Mas Deus faz milagres também em várias áreas. Ele faz o cego ver. Ele faz o surdo ouvir. Ele faz o mudo falar. Ele cura o leproso. Ele curou você, ele me curou. Ele tirou você de um charco de lodo. São milagres que Deus fez na tua vida. Mas existem vários milagres que Deus ainda quer fazer na tua vida. Na operação de milagre, Deus age conforme Ele quer. De acordo com as leis naturais ou não. Sempre com propósito. Deus não manifesta seu grande poder só para causar maravilhas, mas quer ensinar alguma coisa com os seus milagres. Sua obra, nesse momento, se estende para alcançar todos que estão sendo tocados pelo milagre. Hebreus 2, versículo 4. Ou seja, Deus age da forma como Ele quer. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. É no tempo dele. Não é da sua forma, não é da minha forma, na forma dele. Entende? Na forma dele, Ele opera. Na forma dele, Ele age. Na forma dele, o milagre acontece. Do jeito dele. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver, o milagre que você sabe, que você vive, tem a ver com Ele. Amém? Glória a Deus. Ele descarregando aqui, irmãos. Glória a Deus. Tem tudo a ver com Ele, não conosco. O dom de operação de milagres é uma atividade de Deus vivo na natureza e na história. Não é um dom que torna a pessoa que é usada um milagreiro. E a manifestação do dom da fé operará juntamente com enermata para os milagres, com energia para os milagres, ou seja, com o poder de Deus. Então, é uma junção. Nós não nos tornamos milagreiros porque nós oramos para alguém é curado. Nós nos tornamos responsáveis. E temos que nos tornar, nos sentir honrados por Deus nos usar. Amém? Dom de profecia. No Antigo Testamento, prioritariamente, a função preditiva e secundariamente a entrega, mensagem ao povo, o profeta tinha essa função, né? De predizer e entregar a mensagem ao povo. Nos moldes do Novo Testamento, essa condição mudou. Ou seja, a função principal do dom de profecia, hoje, é entregar uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo ao povo de Deus em sua língua nata. Ou seja, em sua língua original. Em português, ou seja, em francês, se for na França, ou em inglês, e na linguagem que aquela pessoa consegue entender. Entende? Então Deus vai usar o profeta nessas condições. Quando necessário, o Espírito Santo pode derramar sobre um vaso para a edificação da igreja por uma questão de direção prática. Em uma mesma manifestação, os dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia. Essa manifestação tem o valor de uma profecia. Ou seja, necessário para a edificação da igreja, Deus pode derramar os dons todos aqui. Pode derramar a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e usar a pessoa em profecia. Porque só dele derramar a palavra de conhecimento e de sabedoria, já é uma profecia. Amém? Deus já está falando. Quando uma pessoa usar o dom de profecia, ela não precisa levar o seu tom de voz, alterar a sua voz, usar palavras arcaicas, antigas, ou falar na primeira pessoa e anunciar que assim diz o Senhor, pois essa expressão é de grande responsabilidade. Deve simplesmente entregar a mensagem e deixar que o povo, a pessoa que recebeu, a julgue se é de fato do Senhor. Exemplo. Temos que ter exemplo, temos?
pegar a Bíblia. Rei Ezequias. O profeta Isaías chegou perto de Ezequias e falou assim, ó, arruma a tua casa, que o Senhor vai te recolher. Ele vai te levar. O que o Ezequias fez? Ele falou assim, mentira sua. Não. Ezequias, ele virou para o canto e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não posso morrer agora, eu quero viver mais. Deixa eu viver mais um pouco de tempo. Na mesma hora, o profeta volta para trás e fala assim, olha, Deus ouviu a tua oração, vai te dar mais 15 anos de vida. Ou seja, em momento algum Ezequias duvidou da palavra do profeta de Deus. Ou seja, a profecia não era porque Isaías estava dizendo, mas a profecia só teve valor porque o Espírito Santo tocou também na vida de Ezequias, confirmando no coração dele que aquela profecia era verdade. Entende? Todo profeta não pode ficar com raiva quando alguém vai julgar a profecia dele, não. Porque se a profecia dele é de Deus, ela vai se cumprir. Outro que é uma profecia legal? Noé. Deus fala a Noé aqui, vou acabar com o mundo em água. Constrói uma arca, coloca um casal de cada animal, coloca dentro da arca, construa a arca, você e seus filhos, coloca os animais lá dentro e eu vou destruir o mundo inteiro. Mas sabe um detalhe, curiosidade? Nunca havia chovido sobre a terra. Havia apenas orvalhado, ou seja, só o orvalho que caiu sobre a terra. Não havia chuva. Então, quando aquele povo ouviu isso falando de Noé, o que eles falaram? Noé tá doido. Mas Noé acreditou. No dia que começou a chover, aquele povo também viu que Noé estava falando a verdade. Mas já era tarde. Mas Noé ficou 100 anos construindo uma arca. Imagina você 100 anos, alguém chega perto de você e fala assim, ó, você tá falando aí, ó, não existe não. Se for verdade, como foi verdade na vida de Noé, vai acontecer, não se preocupe. Não fique preocupado se vai, será que Deus falou comigo? Se Deus falou com você, vai se cumprir. Mas se não for Deus falou com você, for você que pensou, também não se deprima. Por quê? Às vezes o profeta pode ficar frustrado e falar assim, mas eu falei e não aconteceu. Irmãos, Deus pode mudar a situação. Lembra de Jonas? Deus mudou a situação lá de Nínive pela oração do povo. E Jonas ficou nervoso, ficou achando que Deus não tinha levado em consideração o que ele tinha feito, que tinha levado a mensagem lá. E ele tinha que se cumprir, porque como é que ficaria a credibilidade de Jonas? Deus não olha como homem vê, irmãos. Se o recado é de Deus, vai acontecer. Mas se for do teu coração, não vai acontecer. Mas também não fique pensando que você não é nada. Que Deus pode usar você. Você tem que ter o discernimento de espíritos. Ou seja, por isso você precisa da sabedoria de Deus. Peça a Ele. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa trabalhar no teu reino, honrar a tua presença, honrar ao Senhor. Me dê sabedoria e Deus vai te dar. Amém? Glória a Deus. 3, o dom de profecia. A profecia é uma expressão divinamente inspirada, ungida, inteiramente sobrenatural, e uma língua conhecida. O profeta, por sua vez, de acordo com o Novo Testamento, aquele vaso, considerado pelo Espírito Santo como preparado, que no momento de manifestação é escolhido para falar da parte de Deus, ou em seu nome. Ou seja, se você vai ser escolhido para dom de profecia, Deus vai escolher você e vai usar você. Amém? Não fique se preocupando com isso não. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você está preparado. Que os profetas que existiram na palavra de Deus, todos eles estavam, muitos deles, não é que, muitos vezes você fala assim, mas,
Pastor, mas eles não estavam preparados, não. Isaías dizia que ele não tinha, ele falava, estava no meio do povo de impuros lábios. Mas Deus sabia do coração dele. Isaías não se conhecia, mas Deus conhecia o coração de Isaías. Isso que ele dizia, você está preparado para me servir. Então, meu irmão, Deus sabe quem você é. Deus sabe em que Ele pode te usar. Deus sabe o que é que você pode ser útil no ministério. Deus sabe. Deixa no governo dele. Você fez agora os testes de dons e ministérios, dons espirituais, não foi? Espirituais você não fez ainda não. Dons ministeriais, de dons pessoais. Isso aí é apenas para você um norte, ou seja, uma referência para que você saiba em que Deus quer te usar. Mas Deus pode também te usar em várias outras áreas. Porque a ação de Deus sobre nossas vidas não tem limite. Ela não tem limite. Então você não precisa se preocupar. Eu queria ser tanto profeta. Irmão, se você for ser profeta, Deus vai usar você. Mas não vai usar você para você ficar vaidoso com isso. Vai usar você para que você possa se tornar responsável por isso. Que o profeta do Senhor tem que ter responsabilidade sobre o que ele fala, sobre o que ele faz. Amém? Glória a Deus. Dom de discernimento de espírito. A palavra discernir vem do grego dignices, que quer dizer julgar através. A ideia essencial da palavra é perceber, através de tudo que haja no exterior, e julgar conforme esse conhecimento íntimo. É o dom do Espírito que manifesta a sua presença e opera mediante o seu poder. Esse dom é de extrema necessidade para a igreja, principalmente para seus ídolos. O estudo sobre os dons espirituais, conforme as Escrituras e o seu uso, são importantes para o discernimento espiritual e para o ensino a outros. Note que o dom de discernir não é um dom para julgar as pessoas, mas sim para discernir e julgar os espíritos que estão atrás de qualquer manifestação espiritual. Lembra lá que a nossa luta não é contra a carne ou sangue? Às vezes a gente fala assim, fulano tem endemoniado, que Deus revelou para você. O que você vai fazer com aquela pessoa? Você vai maltratá-la? Não. Você vai orar por ela. Tem momentos, às vezes, que o espírito maligno não vai se manifestar. E você sabe que aquela pessoa tem uma perturbação nela. Você vai orar. Assim, Senhor, se for da tua vontade, que aquela pessoa seja liberta. Que é da vontade de Deus, não é? Então o Senhor vai usar. Ou o Senhor vai me usar ou vai usar alguém para libertar aquela pessoa. Em teu nome, que a pessoa vai ser liberta. A nossa oração tem que ser essa. O discernimento não é para que você comece a olhar a pessoa, fulano, ó. Não, o discernimento é para que você olhe aquela pessoa e tenha misericórdia da vida dela. Hoje em dia faz muita palavra sobre empatia. Ou seja, você tem misericórdia, veja aquela pessoa como uma pessoa como você. Não julgando, mas ajudando aquela pessoa a sair daquele lugar onde ela está. Natureza do dom de discernimento de espírito. O termo discernir espíritos em si mesmo revela claramente o caráter e esfera de atuação do dom. Porque é dom de discernir os espíritos é para não discernir os homens nas suas obras naturais. Não deve ser confundido com o espírito de crítica, mesmo porque não há dom de crítica na Bíblia. Entendeu, irmãos? Não é para criticar a pessoa, não. Mas fulano? Como assim? Não, mas é para ajudar a pessoa. Lembre-se. Ser misericordiosa com a pessoa. Entender que aquela pessoa tem falhas. Que necessita de Deus. E que você e eu podemos ser instrumentos para ajudar aquela pessoa. É isso que Deus nos dá. Discernimento espírito é para isso. Para a gente poder ajudar a pessoa que está no caminho errado. Para que ela possa consertar o caminho dele. A gente deve interceder e orar por aquela pessoa. Dom de variedade de línguas. Dom de variedade de línguas é um dom para
de dom para interpretar são os únicos dons que não se encontram em qualquer forma no Antigo Testamento. Esses dons também não aparecem no ministério de Cristo. Foram reservados para Deus para marcar a era da igreja. São para o tempo da existência da igreja. Para hoje, após o apontamento da igreja, eles cessarão. Amém? O dom da variedade de línguas é uma expressão espontânea em êxtase, tomados pelo Espírito Santo, não é isso? A manifestação da mente de Deus, usando os órgãos vocais do homem, pois são dons vocais. E nada tem isso a ver com a habilidade linguística ou a mente humana. O dom de variedade de línguas difere do dom do Espírito, que é o falar em línguas mediante o batismo com o Espírito Santo. Em propósito, pois esse para uso pessoal é permanente. Tem a ver com o propósito de ser revestido de poder para testemunhar de Cristo, para realizar eficientemente com a direção do Senhor a sua obra. Atos 1:8. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Para que serve o poder? Para te tornar poderoso? Não. O poder é para que você possa demonstrar o poder de Deus para outras pessoas. Tudo em Deus tem um propósito, mas o propósito de Deus sempre será pessoas. Sempre serão almas. Sempre serão os outros. Não a gente, muitas das vezes. O dom de verdade de línguas é um dom o quê? Um dom pessoal. É um dom para você seja usado para você glorificar a Deus. Em espírito. Mas precisa também ser usado quando você tem o Espírito Santo de Deus para que a obra dele seja feita. Amém? Aqui, ó. A língua do batismo de fogo leva a pessoa para a oração no Espírito, a cantar no Espírito, a ser cheia e revestida de poder, também edificando-se a si mesmo quando ora no Espírito. Já o dom de variedade de línguas se manifesta com unção própria para manifestações espirituais, e quem vem em forma de mensagem, em línguas que diferem da língua falada pela pessoa mediante o batismo com o Espírito Santo. Esse dom tem o objetivo de edificar a igreja de Deus e requer interpretação. Se há manifestação verdadeira desse dom na igreja, também está recebendo a interpretação, pois esta o acompanha. E é o outro dom relacionado à variedade de línguas. Até mesmo a própria pessoa pode ser usada para interpretar a mensagem em variedade de línguas, alternando a fala com a interpretação em português. Caso não seja a mesma pessoa que interprete a mensagem, então o dirigente do culto da reunião deverá solicitar que a pessoa recebeu a interpretação a entregue para que toda a igreja possa ser edificada. Caso contrário, o propósito da unção derramado da manifestação do Espírito se perderá. A variedade de línguas com a interpretação tem o mesmo valor do dom de profecia, uma vez que a mensagem é dirigida à igreja ou grupo de irmãos. Os que são usados no dom de variedade de línguas devem orar pedindo que o Senhor também manifeste sobre eles o dom de interpretação de línguas. Quando o cristão batizado com o Espírito Santo está falando em línguas, não fica fora de si, não perde os sentidos e pode orar com a mente ao mesmo tempo que ora em línguas. E essa é a recomendação de Paulo, para que a sua mente não fique infrutífera. 1 Coríntios 14:15. Oração em línguas edifica o cristão. Nela também ocorre louvor e adoração. É uma comunhão e conversação entre o Espírito do homem e Deus. Uma comunhão acima da linguagem humana, onde ocorre a sondagem do coração para que o Espírito Santo interceda pelas nossas necessidades prioritárias. Uma proteção espiritual, portanto, em oração em línguas fortalece e edifica as áreas fracas da nossa vida. 1 Coríntios 14, versículo 4. Também possibilita que se fale a Deus em mistérios. Contudo, a oração em línguas não substitui a oração em seu idioma natural. Ou seja, você também tem que orar no seu idioma natural. Não só em línguas. E também, se você ora em línguas, ela também é quem interprete. Por que quem interprete? Você talvez não sabe que você está orando. Sim. Não sabe, você está orando em língua e você não sabe o que você está falando. Mas o Espírito seu com o Espírito de Deus, mas o seu Espírito, a sua carne não sabe o que está falando. Então tem que agir que alguém interprete. E às vezes Deus também está usando aquela pessoa em línguas para trazer uma profecia à igreja. Ou alguém. Então o que acontece? Tem que haver alguém que esteja interpretando. Então é importante que também você, além de orar em línguas, você também peça que você também interprete a oração em línguas.
tanto para você quando está orando, quanto para aquelas pessoas que estão orando, que estão perto de você. Amém? É importante isso, irmãos. Para que haja edificação do corpo. O dom de interpretação de línguas. Agora nós vamos falar dele. Dom de interpretação de línguas. Traz a explicação milagrosa do significado da mensagem em variedade de línguas. E o seu propósito é tornar compreensivas as palavras, proferidas em êxtase e inspiradas pelo Espírito Santo, as quais se manifestam em línguas estranhas. Ou seja, quem tem o dom de interpretação, ele vai trazer aquela tradução daquilo que está sendo falado para a língua das pessoas que talvez não oram em línguas, que não sabem, não interpretam. Porque imagina, todo mundo está orando em línguas, aí tem um lá no meio da igreja que não ora em línguas. Aí vai falar assim, estamos orando em línguas, e eu não estou. O que vai acontecer? Vai se sentir excluído, não é? Não acontece isso dentro da igreja, irmãos? Fala comigo. Então, havendo quem interprete, aquela pessoa que não ora em línguas, ela também não fica excluída. Por quê? Porque havendo ela sabendo o que está sendo falado, ela começa a entender a propósito de Deus, a vontade de Deus para a vida dela também. Porque às vezes uma pessoa está orando em línguas e está falando justamente daquela pessoa que não ora. Aí Deus dá a interpretação para outra pessoa para que ela explique àquela pessoa que não ora em línguas a palavra de Deus, as profecias de Deus. Entende como é que Deus é perfeito? Ele não faz nada por um acaso. Isso que Paulo instrui. Que haja quem ora em línguas, que haja também quem interprete. Amém? O dom de variedade de línguas não é conferido automaticamente junto com o dom de línguas do batismo com o Espírito Santo. Como o próprio título do dom explica, não se trata de uma tradução do que está sendo falado em mensagem, de variedade de línguas, mas apenas uma interpretação, ou seja, da criação do sentido da mensagem. A pessoa que está recebendo a manifestação desse dom entende no seu espírito o sentido da mensagem, não na sua mente, pois geralmente não entende o idioma que está sendo falado, mas compreende o sentido que o Senhor deseja comunicar. E o faz de acordo com a percepção recebida, ou seja, como não é uma tradução, independentemente da quantidade de palavras da mensagem, em variedade de línguas, a pessoa que interpreta pode entregar menos ou mais palavras, desde que essa extensão do pronunciamento seja de fato inspirada pelo Espírito Santo. É importante declarar que não há intérpretes permanentes na igreja, mas em reuniões públicas, cultos públicos, uma mensagem dada em línguas deve ser interpretada para que haja edificação na igreja. 1 Coríntios 14, 5. E é necessário que haja muita disciplina na igreja para o uso desse dom em cultos públicos, para que não ocorra confusão. A igreja deve ser incentivada a buscar esse dom com zelo. 1 Coríntios 12, versículo 31. O zelo significa o cuidado que temos com as coisas de Deus, que inclui a humildade, pois Deus concede a sua graça aos humildes. Amém? Ou seja, os dons espirituais talvez sejam mais sérios ainda que os dons pessoais e que os dons ministeriais. Porque eles envolvem o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que a única blasfêmia que não é perdoada é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então temos que ter cuidado com o Espírito Santo. Mas o cuidado com ele não é que você deve ter medo. Como eu disse, você deve ter responsabilidade e se colocar à disposição para que o Espírito Santo de Deus possa usar você em palavra de conhecimento, em palavra de ciência, em palavra de fé, dom de operação de milagres, de discernimento de espírito, de variedade de línguas ou de interpretação de línguas. Deus quer usar você. Deus quer me usar. Ponha-se e disponha-te a fazer a obra do Senhor. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus e permite que os dons do Espírito Santo possam agir na tua vida, você compreende que a graça de Deus está sendo abundante na tua vida, você começa a entender
de verdade o que é ser salvo por Deus. Encerramos agora a nossa aula do capítulo 5, em nome de Jesus. Agora falta só um capítulo, capítulo 6. Daqui a pouco eu vou mandar para vocês o exercício também, bater a foto do exercício para que vocês possam fazer o exercício lá. Irmãos, não se esqueçam, não deixe como ler exercício, eu estou falando desde o início. Vocês estão com o exercício lá de método, metodologia do ensino bíblico, exercícios agora também de discipulado e também de dons e ministérios. Não permita, não fique atrasando não. Vamos fazer que vocês vão ver e vão ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Então o próximo vídeo agora vai ser a nossa última aula em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Tchau.